Se hoje você tivesse capital para investir em um único método de marketing para gerar faturamento e receita para a tua empresa, o que você escolheria? No vídeo de hoje eu vou passar alguns pontos e fazer algumas comparações com alguns métodos de marketing e mostrar para você, através de dados e números, que o tráfego pago é a melhor escolha para as empresas gerarem melhor faturamento. Para começar, voltamos à pergunta do começo. Se você tem uma verba hoje, onde você colocaria? Na TV? No rádio? Tentaria panfletagem? Tentaria sorte com alguns influencers? Todo mundo sabe que hoje em dia o jogo com certeza está nas redes sociais, ou seja, está totalmente no marketing digital. Antigamente, a gente trabalhava muito com a era do capital, ou seja, vencia quem tinha o tamanho do cheque maior. O marketing é um jogo de força bruta, visto que a maioria dos métodos de marketing utilizado que geravam resultado mais a longo prazo era TV, era rádio, que eram métodos muito caros. Hoje em dia, a gente está na era da informação, a era da tecnologia e do digital. E vence quem tem dados e velocidade. Além de que, na época que a gente está, temos mais possibilidades para iniciar marketing com menos capital. Para começar, eu vou falar de uma das mídias mais famosas que a maioria das grandes empresas já utilizaram ou pelo menos conhecem esse tipo de investimento, que é a mídia tradicional, o TV, o rádio, que normalmente são muito caros. Então eu até coloquei aqui no nosso slide o canhão, mídia tradicional. Por quê? O canhão, primeiro, que é muito caro, né? Então você coloca aí no mínimo 800 mil reais aí para você conseguir investir dentro dessas plataformas, dependendo da emissora, dependendo do rádio, tá? Eu já trabalhei em um local que a empresa fazia anúncios em rádio, funcionava, mas ele tinha que pagar ali pelo menos 2,5, 3 mil para ficar 20, 30 segundos sendo falado ali naquele rádio. Então imagine em uma grande emissora como uma Globo ou Rede TV da vida. Então acaba sendo realmente muito caro. E por que uma bala de canhão? Porque quando você joga o teu anúncio numa grande emissora dessa, você simplesmente joga para atingir uma massa gigantesca de pessoas sem segmentação nenhuma, sem saber muito bem a tua persona, né? Então o teu anúncio especificamente que você vai ali colocar na emissora tem que ser muito segmentado mesmo para tua persona, senão ele acaba não funcionando. E eu coloquei aqui uma análise de auditoria que o foco é mass awareness, ou seja, consciência de massa. Então você vai colocar na emissora para todo mundo, talvez do Brasil ou de uma cidade, dependendo da emissora, conhecer o teu produto e saber que você existe. A barreira, a produção tem que ser cinematográfica e com agências. O que eu quero dizer com isso é que a qualidade tem que ser acima da média, né? Então nenhuma emissora grande como a Globo vai aceitar qualquer tipo de anúncio na tua emissão, né? Então você vai ter que fazer um tipo de anúncio muito bem cinematográfico, né? Então você pega aí, por exemplo, Ambev, Cinemark ou esses tipos de empresas gigantescas, Microsoft, Apple, todos os anúncios que passam nessas grandes emissoras são cinematográficos, porque é o que é exigido para esse tipo de anúncio. E o veredito que eu coloco é que é um desperdício de verba, porque você paga muito caro, você coloca um dinheiro muito grande para aparecer praticamente para 990 mil pessoas que não te conhecem, pessoas que não querem comprar o que você vende. Ou seja, você joga uma bala de canhão para atingir um público enorme, mas apenas 1%, 5% no máximo daquelas pessoas vão realmente querer comprar o teu produto. Lógico que se a gente está falando aqui, por exemplo, de um produto que todo mundo consome, como por exemplo uma cerveja, pode ser que funcione, mas esse vídeo não é para essas grandes empresas que também já estão muito bem consolidadas, né? São para empresas médias e pequeno porte que querem colocar o teu dinheiro em marketing. E, infelizmente, a rádio e televisão hoje em dia acaba não sendo uma boa opção. O segundo método que eu coloquei é o plantar para colher, orgânico com SEO. Lembrando que eu sou um gestor de tráfego, então logicamente eu sempre vou proteger o tráfego pago, mas eu sei que existe um valor na produção de conteúdo, tanto que eu cá estou fazendo produção de conteúdo e entendo que a longo prazo o SEO, a produção de conteúdo orgânico funciona muito bem também e acaba se tornando uma aliada do tráfego pago. Porém, para uma empresa que está gerando resultado agora, está começando a entrar no mercado digital e quer gerar faturamento rápido, o orgânico acaba sendo muito ruim, porque a longo prazo, mesmo que a gente diga que é de graça, você ainda assim tem que ter alguns custos, então você tem que ter tempo,
porque o resultado não vem de um dia para o outro, você fica aí um ano produzindo conteúdo para começar a colher algum tipo de resultado. Você precisa de uma equipe, então um redator, um social media, um CEO, uma pessoa que edita vídeos. Isso é tudo um custo para a empresa, né? Então, em vez de ela estar investindo em tráfego pago, ela está investindo em pessoas para fazer esse orgânico funcionar. E normalmente, um custo real para você contratar pelo menos uma pessoa para a tua equipe aí que faça esse trabalho de social media vai pelo menos R$2.000 no mês. Então, né, muitos falam que é de graça, mas no final das contas não é. Logicamente você não paga uma plataforma, mas você paga para que todo esse processo funcione. E aí o maior problema do SEO, como eu falei, a lentidão. Então ele demora de 6 a 12 meses para gerar um resultado realmente plausível. Isso depende do teu conteúdo, do teu nicho e do teu produto, mas a média é mais ou menos essa. E infelizmente hoje em dia, depois que o papai Zuckerberg e o Google descobriram os anúncios online e viram que as pessoas pagam realmente para aparecer, eles passaram a diminuir o alcance do orgânico, né? Então você pode perceber, você que tem um perfil com alguns seguidores, você percebe que a maioria das pessoas que te seguem não consegue ver o seu conteúdo, porque não é recomendado para elas, né? Isso acontece porque a plataforma faz isso, então ela limita realmente, o algoritmo limita essa entrega para que o produtor de conteúdo invista para aparecer mais, né? Então você tem que pagar para aparecer para o seu próprio público. Então isso é algo que é muito complicado, que na matéria orgânica fica meio solto. Se a sua empresa precisa vender hoje para pagar a conta de luz amanhã, o orgânico não vai te salvar. Você trabalha no escuro. Ou seja, o orgânico funciona? Sim, ele funciona. Como eu falei, a longo prazo ele é uma ótima ferramenta para a empresa e ele gera mais resultado para o próprio tráfego pago. Porém, se você tiver que pagar uma conta no próximo mês, provavelmente você não vai conseguir utilizar o orgânico para gerar esse faturamento rápido. E aí o tráfego pago entra e gera um resultado mais veloz. Para continuar, a gente entrou no fator humano, que seria o marketing de influência. Hoje em dia é algo muito comum, né, as empresas contratarem influencers para fazer ali publis para os produtos dela. E sim, funciona dependendo do social que você escolher, né, dependendo da pessoa que você escolher, vai gerar um resultado. Porém, tem alguns riscos que a gente precisa fazer alguma análise para as empresas que querem faturar. O primeiro deles é a instabilidade. Então, primeiro, se você não escolher o influencer correto, pode ser que ele faça uma publi ruim, ou pode ser que você até escolha um influencer bacana que faça sentido com o teu produto, mas quando ele vai gravar a publi não fica do jeito que vocês queriam. Então, tem essa instabilidade por estar dependendo de um fator humano, né? Se ele vai estar de bom humor ou não para fazer aquela publi. Às vezes, o roteiro que vocês selecionaram para fazer a publi faz sentido com a marca, faz sentido com o produto, mas quando ele vai fazer, ele tá de mau humor e faz a publi de mau jeito, e aí não tem como solicitar outra, e infelizmente já gastou o dinheiro, vai ter que utilizar aquilo mesmo. O segundo ponto é a propriedade, visto que a audiência não é da empresa, a audiência é desse social, né, dessa pessoa que está dentro da rede social. Então, mesmo que aquele público compre os produtos que a sua empresa tem, eles acabam não sendo clientes seus, né? Eles não ficam recorrentes na maioria das vezes, porque eles compraram porque alguém mandou eles comprar, né? O influencer influenciou eles a comprar. Então, às vezes, eles nem se tornam clientes da marca, eles simplesmente compram uma vez e somem. Então, acaba tendo esse problema. E você pode ter um prejuízo, né? Por quê? Porque, infelizmente, investimento em publi acaba em pouco tempo, né? Se você compra, por exemplo, um Stories, o Stories depois de 24 horas some. Então você faz uma publi com um valor exacerbado, porque normalmente os produtores de conteúdo que têm uma relevância cobram muito caro para sumir em 24 horas. Então, às vezes, não vale a pena. Logicamente, isso tudo são análises e tem que ser visto o quanto de retorno vai realmente entregar aquilo ali. E também o tipo de publi, né? Às vezes você faz um pacote, é Stories, é Reels, é um post no feed, e aí o Reels vai ficar para sempre, e aí tudo certo, não tem esse mesmo problema. E agora, finalmente, chegamos no campeão do ringue, que é o tráfego pago. Vamos sair do achismo e entrar nos números. E para começar, o primeiro ponto na vitória do tráfego pago é a queda de barreira de entrada. Então é inegável que, comparado com todos esses métodos de marketing, ou até outros métodos que eu não citei aqui, como a panfletagem, por exemplo, o tráfego pago, ele é o que tem a menor barreira de entrada. Ou seja, hoje você consegue no Facebook Ads, por exemplo, com menos de R$6 por dia, começar uma campanha no tráfego pago.
Isso vai gerar um resultado, nossa, exacerbado? Pode ser que não, mas você já consegue começar. Diferente da TV, do rádio, que você precisa de pelo menos 100 mil reais aí para iniciar. Com um influencer, às vezes você precisa de pelo menos 2, 3 mil reais para fazer uma publi com um bom influencer. E se você for pegar um top influencer, você vai pagar aí pelo menos 50 mil. Então, o tráfego pago, ele dá possibilidades e é muito mais democrático do que os outros métodos, permitindo que empresas pequenas, médias e grandes iniciem sem muita preocupação com o capital, visto que com 500 reais no mês ela consegue gerar um resultado bem bacana já inicialmente. E aí eu coloquei até uma frase: não vence quem tem a melhor câmera, vence quem tem a melhor oferta. Visto que no tráfego pago você pode fazer conteúdos, vídeos, anúncios muito tranquilos com o seu celular. E se a oferta for boa, o produto for bom, a segmentação for boa, você vai vender. Diferente da TV, por exemplo, que se você colocar um vídeo de celular, provavelmente eles nem vão aceitar esse vídeo para fazer essa divulgação dentro da emissora. Segunda vitória, mira laser, segmentação. Eu sempre bato nessa tecla que o tráfego pago, ele tem a super segmentação ao seu favor. Mesmo que hoje, com as inteligências artificiais, isso esteja sendo automatizado pela própria IA, a própria IA das plataformas consegue identificar melhor qual é o teu público. E os seus anúncios só aparecem para quem realmente quer comprar o teu produto. Então, antigamente, a gente coloca que era um tipo de anúncio que você atirava no escuro e esperava acertar alguém. Lembra que eu dei o exemplo da bala de canhão? Você joga para milhões de pessoas, mas pelo menos 99, 95% das pessoas não vão querer o teu produto ou nem conhecem o teu produto. Já no tráfego pago, a gente tem uma intenção maior. Então eu coloquei um exemplo de investir apenas em quem pesquisou comprar tênis de corrida. No Google Ads, por exemplo, você consegue fazer anúncios focados naquelas pessoas que pesquisam pelo teu produto. Então você só vai gastar dinheiro com quem realmente tem interesse naquilo. Já no Facebook e no Instagram, você segmenta os interesses daquela pessoa para mostrar para as pessoas que realmente se interessem pelo teu produto. Isso faz com que o custo por 1000 impressões seja mais qualificado e barato, porque você vai aparecer para pessoas mais qualificadas. Você não paga pelo curioso que você paga pela mídia, pelo rádio, e você acaba comprando em intenção de compra mais forte. E aí, logicamente, isso a longo prazo gera um resultado maior. A terceira vitória é o painel de controle. O tráfego pago, ele te entrega muitos dados, ele te dá métricas visuais. Ou seja, dentro das plataformas, você tem ali todos os dashboards necessários para saber o custo do clique, o custo pelo cliente, o custo da tua venda, o custo por estar investindo em dias específicos. Então, diferente de outros métodos, que você não tem essas métricas para analisar se deu certo, se não deu certo, se vendeu ou não, se está legal o custo por venda ou não, o tráfego pago consegue te entregar isso. E isso te dá um resultado acima da média a longo prazo, porque você consegue otimizar melhor todos os teus anúncios. Então aquilo que não está funcionando, você consegue cortar, aquilo que está funcionando, você otimiza para melhorar os resultados e consegue fazer coisas parecidas com o que já funcionou. E, logicamente, acaba gerando mais faturamento, mais venda para a tua empresa. Temos também um pulo do gato que o tráfego pago permite às empresas fazer, que é o remarketing mais direcionado. Então eu coloquei até uma rodinha aqui da pessoa, o usuário clica no link, sai do teu site, não compra. E aí ele faz aí depois um rastreamento ativo, manda a oferta novamente para esse cliente e ele acaba retornando para o carrinho. Ou seja, dentro do tráfego pago, mesmo aquelas pessoas que entraram no teu site, geraram um carrinho e saíram, você consegue reimpactá-las para elas voltarem a comprar do teu produto. Ou melhor, ela já comprou do teu produto e você pode reimpactá-la para ela comprar novamente em uma outra situação. Na TV, no rádio, no marketing de influência, você não consegue fazer isso. Então isso ajuda demais dentro de estratégias de tráfego pago. E para fechar, temos a máquina de vendas 24/7. Se a sua loja fecha às 18, você não precisa parar o seu tráfego pago. Ele pode continuar rodando 24 horas do dia vendendo para você. Se você for uma loja e-commerce, por exemplo, é melhor ainda, porque o seu e-commerce vende sozinho, não precisa de uma pessoa humana ali vendendo. Então, 24 horas do dia ele consegue gerar resultado para você. E isso é fenomenal, é literalmente o trabalhador que todo empresário quer ter trabalhando para ele, aquele que não descansa, né? Então, a escala que não depende da hora humana, disponibilidade total. E aí eu dei um veredito final com um Kanban, uma tabelinha, comparando todos esses métodos, e a gente vê que no custo inicial o tráfego pago ganha de todas elas.
Velocidade de resultado. A TV e rádio pode trazer um resultado até que rápido, né, em um curto período de tempo. O orgânico é muito lento, demora demais. O influencer pode ser rápido também, assim como o tráfego pago, né? Mas o tráfego pago, normalmente, de imediato, ele já gera um resultado muito positivo. Então ele acaba tendo um pontinho a mais contra as influências. Temos uma precisão, então, tirando o influencer que tem um certo grau de precisão, porque você escolhe um influencer, né, que tem um público parecido com o que compra o teu produto, o tráfego pago ganha com certeza, porque você consegue adicionar intenção nos seus anúncios e acertar só aquelas pessoas que têm interesse ou intenção em comprar o teu produto. E o controle, isso daqui com certeza, o tráfego pago ganha de lavada em todos eles. O rádio, TV, você não tem esse controle. Orgânico, você pode até ter o controle, mas só depois que realmente começou a rodar o conteúdo. E o influencer é praticamente inexistente, né? Porque ele vai fazer a publi e aí quem vê o anúncio vai acabar gerando esse resultado. Ele não consegue ter dashboards para mostrar para você o que gera ou não resultado, qual público vendeu ou não, porque não existe uma segmentação. Ele só vai fazer uma publi e lançar para o público dele. Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou dessa análise, se você achou que valeu a pena ver esse vídeo até o momento, se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha com aquela pessoa que precisa colocar tráfego pago dentro da operação. E caso você queira, me acompanhe nas redes sociais para acompanhar meu dia a dia, conteúdos técnicos de tráfego pago diariamente. Valeu, falou!